Minha mãe me contava que o mal sempre segue aqueles que praticam o mal, como uma sombra querendo consumir sua alma. Pessoas que fazem maldade em excesso tendem a ter uma vida sofrida, sem esperança de melhora, mas que não percebem que tal sombra sempre está ao seu lado, como se não pudessem se esconder ou fugir de um destino trágico. Por causa desse comentário, minha mãe me aconselhava a ficar longe de atitudes que pudessem causar males a outros. E eu fiz de tudo em minha vida para ficar longe dessa sombra. Mas isso não me impediu de ver outra pessoa ser consumida por esta sombra. Uma situação que me deixa até hoje com calafrios à noite. Me chamo Gustavo. Fui policial boa parte de minha vida, em uma pequena cidade do interior de meu estado. E vi várias pessoas que cometeram crimes serem consumidas pela sombra da maldade. Pessoas que se condenaram a uma vida cheia de tristeza e desesperança. Mas o pior foi o caso de Tadeu, um rapaz problemático, filho de um político muito corrupto e influente na cidade. O rapaz tinha a cobertura do pai para fazer tudo de errado, como venda de coisas roubadas, entorpecentes, caça-níquel, prostíbulos. Era um mundo sujo que o rapaz criou. Um mundo de promiscuidade e desvaneios. Um meio de podridão que parecia que Tadeu adorava estar. Infelizmente, meu batalhão fazia vista grossa por causa da influência do pai de Tadeu. Mas a sombra não se amedronta com essas facilidades que o poder traz aos homens. Não aguentando tanta sujeira, eu larguei a vida de policial e me dediquei ao agro, criando alguns porcos e bodes para meu sustento em uma pequena chácara. Tentava viver bem com o pouco que tinha, mas naquela fatídica noite a sombra se mostrou muito mais fatal do que eu imaginava. Eu era vizinho de algumas famílias e havia uma menina que todos chamavam de Vivi. Era um doce de criança. Ela sempre vinha com sua mãe me visitar, pois ela gostava de ver os porquinhos e brincar com os cabritinhos. Uma criança que adorava demais. A mãe dizia que ela já teve um gato, mas que infelizmente ele foi atropelado na estrada em frente à sua casa. A estrada era de terra e era bem acidentada. Os carros eram obrigados a ir devagar, mas havia alguém que só dirigia em alta velocidade, não se importando com nada. Isso mesmo que você está pensando. Tadeu costumava passar pela estrada em alta velocidade, principalmente quando estava com amigos. A estrada levava a um balneário muito conhecido na região, e muitos jovens iam até lá para momentos de relaxamento e prazeres. Tadeu ia com frequência ao balneário, e sempre saía de lá alcoolizado e sob efeito de narcóticos, além de seus amigos também. E o gato de Vivi acabou sendo vitimado pela irresponsabilidade desse infeliz. Eu então decidi dar um presente para Vivi, um cãozinho todo preto. Não tinha raça definida, mas a Vivi ficou tão alegre que isso não fez diferença. Para mim foi muito compensador ver a alegria daquela criança, e eu aconselhei a não deixar o cão andar na estrada. Alguns meses depois, me veio a pior notícia que eu pude receber na vida. Vivi foi atropelada junto com seu cãozinho. Numa tarde de domingo, Vivi estava passeando com seu cão na coleira e, ao atravessar a estrada, não percebeu o carro fazendo a curva em alta velocidade, atingindo em cheio a criança e o cão. O motorista fugiu sem prestar qualquer socorro. Tentaram levar a criança ao hospital, mas a cidade era longe
e as pessoas dali eram humildes e não tinham meios de transporte rápido. Vivi e seu cão perderam a vida. Se o motorista tivesse prestado socorro, talvez a criança tivesse uma chance. Quando a notícia chegou a mim, me senti culpado, pois eu dei o cão à criança. Ela poderia estar viva. O que mais me revolta era que todos sabiam quem foi o culpado, mas ninguém pôde fazer nada. A polícia não se prestou ao papel de levar justiça ao criminoso. Meses se passaram e um novo boato começou a circular pela região. Pessoas começaram a ver um enorme cão negro andando pela estrada à noite. As pessoas diziam ser um lobisomem, mas a coisa aparecia em noites que não havia lua no céu. Eu achei que esse tal cão era apenas um boato, pois poderia ser qualquer outro animal, como uma capivara ou até um cão do mato, animais comuns naquela região. A história do cão sombrio começou a ser esquecida depois de um tempo, até uma manhã em que um homem foi achado na estrada. Estava caído ao lado de sua moto. Estava sem vida, com o corpo todo cortado e a garganta dilacerada. A polícia concluiu que se tratava de um ataque de onça, mas os moradores relataram ser o tal cão sombrio. Fiquei sabendo que o homem que foi atacado era amigo do Tadeu. Era um degenerado também. Então o cão sombrio fez um favor para a comunidade. Um lixo a menos para ser recolhido. Não houve mais nenhum avistamento do tal cão sombrio. As pessoas começaram a espalhar que se tratava da alma do cão de Vivi, que estava procurando vingança pela criança. Tal boato começou a ganhar força quando foi achado o corpo de uma mulher, próximo ao balneário, naquela mesma estrada. A mulher estava toda cortada, do mesmo jeito que o homem tinha sido encontrado antes. E o que mais reforçou a ideia de que o cão procurava vingança foi que descobriram que no carro de Tadeu havia mais 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens. E as vítimas estavam no carro no dia que Vivi foi atropelada. Todos diziam que o cão não ia descansar até cumprir sua vingança. Todos que estavam no carro iriam ter um destino trágico. Era um pensamento que me dava calafrios. A sombra que minha mãe sempre falava apareceu na forma de um enorme cão, sedente por sangue. Um período se passou. As pessoas passaram a evitar a estrada com medo do monstro. Devo confessar que também fiquei apreensivo com tudo isso. Passei a trancar as portas quando o sol baixava e a noite se formava. Ficava prestando atenção nos ruídos que vinham da mata, achando que o cão sombrio poderia aparecer a qualquer momento. Mas nada aconteceu. Nem meus animais foram vítimas. Fiquei muito aliviado com isso. Em uma noite, preparando para me deitar, ouço uma batida forte na porta. Havia alguém desesperado no lado de fora gritando por ajuda. Peguei meu revólver e abri a porta. E para minha surpresa, era Tadeu, todo sujo de terra. Ele implorava para entrar e se proteger. Fechei a porta depois que ele entrou. Estava ofegante e muito assustado. Quando tomou um pouco de fôlego, ele me contou o que aconteceu. Ele estava preocupado com os acontecimentos. As 2 pessoas que foram atacadas pelo cão sombrio eram conhecidas dele e realmente estavam no carro no dia do atropelamento. Tadeu achava que se tratava de pessoas querendo se vingar pela criança. E ele, sua namorada e seu amigo, que também estavam no carro, decidiram não ir mais ao balneário.
que iam evitar a estrada. Mas a namorada de Tadeu foi atacada na própria casa. Foi achada no quintal, no mesmo estado que os outros corpos, totalmente desfigurada. Tadeu, revoltado, decidiu chamar seu amigo e ir à estrada encontrar a pessoa que tirou a vida de sua namorada. Mas acabaram descobrindo que não se tratava de uma pessoa. O monstro atacou o carro de Tadeu, que perdeu a direção e capotou numa vala ao lado da estrada. Tadeu saiu do carro e viu o enorme cão atacar seu amigo, que ainda estava no carro. Tadeu correu o máximo que seu fôlego pôde aguentar e viu a minha casa. Foi onde pediu proteção. Fiquei olhando nos olhos daquele desesperado homem e pude compreender algumas coisas. O cão esperou pelos outros envolvidos no atropelamento aparecessem na estrada. E como não apareciam, decidiu atacar um deles na própria casa. Assim conseguiu atrair os que faltavam. E acredito que o cão fez Tadeu chegar à minha casa. Por isso atacou outro amigo antes dele. Afinal, Tadeu era o maior culpado pela partida de Vivi. Tadeu implorou que eu o ajudasse. Por um momento, fiquei com pena daquele infeliz. Então decidi falar-lhe. Me diga uma coisa, rapaz. Quando atropelou a criança, por que não ajudou? Por que a deixou naquela estrada suja, toda machucada com seu cãozinho sem vida, ao lado dela? Por que fugiu? Sabia que ela poderia ter sobrevivido se tivesse recebido socorro a tempo? Que poderia estar ao lado da mãe? Não, preferiu fugir como um rato acuado, ao invés de ter um pouco de empatia por outra pessoa. Esse cão sombrio quer se vingar pelo que você fez, e só vai parar quando tiver derramado seu sangue. Sinceramente, eu não tenho a mínima intenção de te ajudar. Tadeu ficou paralisado, me encarando incrédulo com as minhas palavras. Com certeza ele sempre teve alguém para o ajudar com todas as besteiras que fez na vida. Sua expressão mudou para uma raiva e revolta. Gritou comigo, me obrigando a o ajudar. Apontei a arma para ele dizendo que se acalmar. Foi quando escutei um rosnado na porta. Desesperou-se. Sabia muito bem o que havia do lado de fora. Eu estava preparado caso o monstro tentasse invadir, mas nada aconteceu. Apenas continuava rosnando. Tadeu se descontrolou e gritou para eu abrir a porta e atirar na coisa. Eu ignorei. Não sabia o que era aquilo. E prezava pela minha vida, é claro. Tadeu gritava para o animal ir embora, para eu atirar nele. Aqueles gritos desesperados só fizeram o cão ficar mais furioso. Começou a correr em volta da casa, rosnando, grunhindo, uivando. Aquilo não iria embora sem completar sua vingança. Tadeu, quase chorando de desespero, continuava gritando para a coisa ir embora e o deixar em paz. E em momento algum implorou ao cão seu perdão pelo que fez a criança, demonstrando qualquer sentimento de tristeza pela Vivi. Realmente, ele não passava de uma pessoa egoísta e presunçosa. Em momento algum se arrependeu pelo que fez. Então decidi fazer uma loucura. Me enchi de coragem e abri a porta. Nada vi. Andei para fora, com a arma em mãos, procurando o animal. Foi quando aquilo apareceu ao lado da casa. Aos poucos se aproximou de mim. Era a pior coisa que eu vi na vida. Com certeza era algo de outro mundo. Era gigantesco, do tamanho de um búfalo, e tão forte quanto. Os olhos brilhavam, dentes grandes que mal cabiam na boca. Era todo coberto por uma pelagem negra, como se a própria escuridão tivesse tomado forma. A visão do inferno. O cão andava bem devagar em minha direção.
olhando fixamente em meus olhos. Apavorado eu estava, mas procurei manter a calma e consegui falar. Eu lamento profundamente o que aconteceu com a Vivi, mas peço que não tire mais vidas humanas. Acho que você sabe o que é certo e errado. Prometo que vou levar esse homem à justiça e será punido pelo que fez. Por favor, vá embora. O monstro parou de andar, mas continuou a me encarar, como se estivesse analisando minhas palavras. Tadeu apareceu, tirou o revólver de minha mão e atirou contra o cão. Foi como se Tadeu tivesse descarregado em uma parede de concreto. O animal sequer piscou ou cambaleou. Eu percebi que não havia como me defender daquela criatura se ela decidisse atacar. O cão sombrio voltou o seu olhar para Tadeu. O homem entrou em pânico ao ver que as balas não surtiram efeito algum, mas fez uma última tentativa para se salvar. Me empurrou em direção ao monstro e se trancou em casa. Caí no chão, a poucos passos do cão sombrio. Eu já esperava a morte certa, mas o cão me ignorou e caminhou até a porta de entrada de casa. Passou por cima de mim, como se eu não existisse. Arrombou a porta com facilidade, adentrando a casa. Pude escutar os gritos de desespero de Tadeu. Me levantei do chão com muita raiva. Tadeu não se importava com ninguém além de si mesmo. Me pediu ajuda, mas me mandou para as presas do monstro na primeira oportunidade, com o intuito de salvar sua pele. Mas esqueci tudo ao ver o cão sombrio saindo de casa, carregando na boca Tadeu, já sem vida. O cão andou mais rápido, levando o corpo do homem, sumindo na escuridão da noite. Entrei em casa e tranquei a porta. Arrumei os estragos e o sangue espalhado em minha sala. No dia seguinte, recebi a notícia que Tadeu e seu amigo foram encontrados ao lado do carro capotado na estrada. Logo a polícia se mobilizou para caçar a tal onça que fez aquilo. Eu entendi que o cão sombrio levou o corpo de Tadeu para longe de minha casa, para que eu não fosse envolvido naquela situação. Realmente aquele ser sabia quem eu era. Por várias semanas, a estrada foi frequentada por policiais e caçadores da região, mas nada encontraram. Meses se passaram. O pai de Tadeu enlouqueceu pelo filhinho querido e acabou tirando a própria vida. Não me importei. Os jornais pintaram Tadeu e seu pai como pessoas boas, que partiram deixando saudades, dizendo que foi uma fatalidade nossa ter perdido aquelas pessoas tão boas que todos iriam sentir a falta deles. Jornal tendencioso, desgraçado. Quem conhecia esses dois nunca sentirá tal saudade. Com o passar do tempo, a história do tal lobisomem ganhou fama. Muitos diziam que tinham visto um enorme lobo andando na estrada à noite. Mas não houve mais nenhum ataque. Todos tinham medo de andar naquela estrada quando o sol se punha. Mas eu não. Até o balneário fechou suas portas, porque as pessoas tinham medo de andar por ali até de dia. Os moradores da área também tinham certo medo, mas eu sabia que aquele ser não era um perigo para quem não fizesse maldades. Eu acredito que ele é, na verdade, o espírito do cãozinho que dei para Vivi. Se tornou um instrumento de vingança de sua dona. Agora ele vaga por aquela estrada sempre atrás de pessoas irresponsáveis que causam mal aos outros. Como minha mãe sempre me contava, a sombra segue quem é ruim.
causando desgraça para quem se afastou da luz. Tadeu derramou sangue inocente, e essa dívida só poderia ser paga com o sangue do pecador. Todas as noites me deito em minha rede na varanda. Faço uma oração para que Vivi esteja em paz, e para que um dia o cão sombrio encontre sua paz, que volte para o lado da criança que tanto o amou. Bem, meus caros ouvintes, essa foi a minha história. E com certeza passarei para os meus filhos. E meus filhos passarão para os meus netos. E você, tem se desviado dos caminhos da maldade? O que tem feito de bom para o seu próximo? Cuidado, pois o preço da maldade é muito alto.